Olá pessoal, esse é o Jornal de Más Notícias, edição de quinta-feira, hoje dia 2 de novembro, feriado de finados. E os destaques do jornal de hoje são: o ex-presidente Jair Bolsonaro é julgado mais uma vez pelo Supremo das Eleições e foi condenado a mais 8 anos de inelegibilidade. Também iremos abordar os destaques da dupla Grenal de ontem à noite e algumas curiosidades sobre o dia de hoje. Esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal de Más Notícias, com a apresentação de Ednei Paine, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. É isso aí, pessoal. Iniciamos sempre o jornal com o bloco Entendendo a Política. E hoje vamos falar aí da política do cenário político nacional. Vamos falar que o Tribunal Superior Eleitoral condenou novamente nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro por mais 8 anos de inegibilidade. Mas as penas não se juntarão, né? O que está valendo anterior, ele não ficará 16 anos inelegível. Ficará apenas 8 e mais 8 que começará agora, então ficará 8 anos e 1 mês, 2 meses, né? E essa pena também se estenderá ao general Braga Neto, que concorreu como vice nas últimas eleições. A pena se deu por abuso eleitoral nas comemorações aí do dia 7 de setembro de 2022. Bolsonaro está inelegível até 2030. Na primeira condenação, Bolsonaro foi enquadrado por uso de poder político excessivo ao convidar aí embaixadores para vir à sua residência, que no momento era o Palácio do Planalto, e criticar o sistema eleitoral. E por esse motivo o TSE multou Bolsonaro também por R$425 mil e o Braga Neto, que era o seu vice, por R$212 mil por uso aí do palanque, que promoveu aí o bicentenário da Proclamação da República. O resultado foi de 5-2 na votação dos ministros. 5 disseram que Bolsonaro teria que ser inelegível por mais 8 anos. O que me chamou a atenção é que o relator do caso, que foi o ministro Benedito Gonçalves, citou irregularidades como a entrevista de Bolsonaro à TV Brasil. TV Brasil é um órgão do governo federal, né? Então ele não podia dar entrevista durante a campanha na própria TV do governo. Também citou a presença de Luciano Hang no palanque oficial. Você entendeu? Ele convidou um amigo dele, acho que é um patrocinador dele, né, para ficar no palanque oficial junto com ele, o Luciano Hang, né, empresário, dono aí das lojas Avan, e não pode, de acordo com o ministro relator do caso, não pode. Quero ver o que ele vai fazer com o Lula então, né, porque o Lula também chamou uma porção de amigos aí para o palanque. Bom, o deslocamento também de Bolsonaro com o avião presidencial para participar de outro compromisso sobre eleições em paralelo às comemorações do dia 7 de setembro. Então, pelo que eu entendi ali, o ministro disse que ele viajou, que Bolsonaro estava nas comemorações de 7 de setembro e precisou fazer tipo uma campanha política em outra cidade, pegou o avião presidencial e foi. Isso não pode, né? Bom, temos que ter em mente, depois deste episódio, que o presidente em exercício botou em sigilo as viagens feitas pela FAB, a Força Aérea Brasileira, que é a FAB, que são feitas pelos seus ministros e pela primeira-dama. Ele botou em sigilo. Então, não sai no portal da transparência se a primeira-dama usar a Força Aérea Brasileira. Eu não sou a favor ou contra,
Mas acho que tem que ter uns critérios, alguns pesos iguais. Todos esses políticos têm que ter a mesma linha de raciocínio. Eu tenho em mente que se o político fez coisa errada, sim, ele tem que ser punido. Se ele está fazendo coisa errada, sim, ele tem que ser punido. Não importa se é A, B ou C, ou extraterrestre ou alienígena, não importa. Ele tem que ser punido. Não adianta esconder. O Lula está tentando esconder, mas não adianta. Vai aparecer isso. Depois dessa decisão do Supremo Eleitoral, a posição mais decente que os ministros podiam fazer pois eles fizeram leis do aborto, eles promulgaram leis do aborto, da maconha. Eles podiam punir os candidatos que nas campanhas prometessem algo e no exercício do mandato não pudessem cumprir. Você entendeu o que eu falei? A posição dos ministros do STF é julgar, só julgar. É a terceira instância, a instância maior do Brasil. Se chegou ali e foi julgado, não tem mais para onde recorrer. Se eles fizessem uma lei, então, já que fizeram essa do aborto e das drogas, que fizessem uma lei aí que dissesse que se o candidato prometesse o salário mínimo a R$10.000 e não cumprisse essa determinação, ele seria preso ou cobrado uma multa, como essas que foi cobrado aí do Bolsonaro, do Braga Neto. Teria que fazer isso, né? Só um ponto de vista de um mero eleitor. Já que estão sendo tão rigorosos com essa causa, pelo menos que os juízes deveriam fazer essa lei. Já que estão fazendo leis aí e não deveriam fazer, né? Deveriam julgar. Deveriam fazer, sim, uma lei que beneficiasse o povo. Porque até agora eu não vi esses ministros fazerem uma lei que beneficie o povo. E que não arranquem o couro das costas da população. Esse, então, para vocês foi o bloco político, entendendo a política. E nós vamos passar agora para o próximo bloco do jornal, né? Que é o bloco esportivo, que tem oferecimento de Natal Fitness. Ontem à noite foi a noite do desespero para o Internacional. Ele até saiu na frente, com um passe de Nico Hernandes e uma cabeçada perfeita de Ener Valencia. Depois deixou o Lanterna empatar o jogo. Que é isso, né? Um time que provavelmente será rebaixado o ano que vem. E assim o Colorado vai tropeçando nas partidas relativamente fáceis. Que coisa o Inter está acontecendo, hein? Vamos ver onde esse caminho vai dar. E já começa aí a correr o risco de ficar fora da Sul-Americana do ano que vem. Dependendo do resultado de hoje à noite, o Internacional poderá sair da zona de classificação se o Cruzeiro aí ganhar. Daí ele ultrapassa o Internacional. Que coisa, né? O técnico Eduardo Cudê ganha também umas preocupaçõezinhas para a partida contra o Cruzeiro nesse domingo lá em Belo Horizonte. Rômulo e Nico Hernandes, né? Eles serão avaliados hoje à tarde pela equipe médica, pelas lesões que eles apresentaram, né? Mas eu acho que vão ficar mais um tempo de molho. O Rômulo e o Nico Hernandes. O Nico Hernandes foi o cara que passou a bola aí pro Ener Valencia e fazer o gol do Internacional. São peças importantes aí para o Colorado. Vamos ver como o técnico Eduardo Cudê vai se portar. Bom, trocando agora de assunto, trocando de time, não de assunto. Uma vitória do tricolor reacende a chama da esperança para conquistar mais um campeonato esse ano. É claro que ainda é considerado uma empreitada muito difícil. Mas o Grêmio diminuiu a diferença entre ele e o Botafogo.
Então é claro que o objetivo principal é estar inserido entre os times do G4 para disputar uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. O técnico Renato já tem 2 ausências confirmadas, que é o PP, que sentiu a coxa esquerda, né? A coxa esquerda é que tirou ele de grande número das partidas no início da temporada. Então uma nova lesão na mesma coxa, que coisa! E terá aí uns 3 jogos, né? Tem 3 jogos e depois tem aquela parada FIFA. Provavelmente, então, nesses 3 jogos ele não joga. Depois da parada FIFA, vamos ver como vai se comportar, né? Vamos ver os confrontos que terão pela frente. E outro desfalque é Jeromel, que ainda está sendo avaliado aí pelo departamento médico. Ele sentiu a coxa direita, mas não é aquela que ele se machucou anteriormente. Então, temos uma esperança. No jogo contra o Cruzeiro é sábado às 19h30 na Arena, em Porto Alegre, Grêmio e Bahia. Bom, esse bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness, pessoal. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Pessoal, acessórios esportivos é com a Natal Fitness. Voltando ao jornal de hoje, quinta-feira, dia 2 de novembro, nos cemitérios de Bento Gonçalves receberão centenas de pessoas para homenagear seus entes queridos. Hoje, inúmeras celebrações religiosas serão realizadas. Nos 3 principais cemitérios da cidade tem um itinerário. Em Bento Gonçalves, as visitações poderão ser feitas das 7 da manhã, que abre normalmente às 8, né, o cemitério, mas hoje pode ser feito das 7 até às 19 horas. As missas ocorrerão da seguinte forma: no cemitério central, que é o maior, próximo aí ao Farina, teve missa às 8 às 10 da manhã. Terá às 14 e às 16, tá? Às 2 e às 4 horas da tarde. No cemitério de São Roque, houve missa de manhã às 9 horas e 16 horas. No do Santo Antão, às 9h30 e também às 16 horas. E fechando o ciclo aí, a última missa do dia fica a cargo da Igreja Santo Antônio, às 18 horas, no centro de Bento Gonçalves. Vamos passar para um pequeno bloco comercial e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Boate Amazonas, o lugar do entretenimento adulto aqui na Serra Gaúcha. Venha conhecer, fica aí no bairro Maria Gorete. Bela diversão, belas mulheres te esperam lá. Boate Amazonas. Esses são os patrocinadores aqui do Jornal Últimas Notícias. Bom, dia 2 de novembro, hoje, né? É o dia onde os familiares se reúnem e vão até o cemitério para prestar homenagem aos seus entes queridos. E essas tradições vêm de família. No mundo inteiro são feitas essas homenagens, é claro, dependendo da religião e dos costumes da terra, essas homenagens podem ser bem diferentes. O surgimento de um dia específico no cristianismo dedicado a todos os mortos é atribuído ao Senhor Odilo,
Abade de Cluny. Ele faleceu já, né? Claro, em 1048. É a data do dia 2 de novembro na sequência, porque antes vem o dia 1º de novembro, é claro, né? Dia de Todos os Santos, que tornou-se quase um dia mundial antes do fim do século XIII. Depois dedicar o dia a celebrar todos os membros da igreja, todos os santos da igreja que estariam no céu. A Igreja Católica destina o dia seguinte, que é o dia 2 de hoje, a homenagear as almas em sofrimento no purgatório. Antes da definição estabelecida por Odilo, os mortos eram geralmente lembrados lá na Páscoa e acreditavam-se que os mortos revisitavam as suas casas na noite de finados. Assim, velas acesas eram deixadas para guiá-los, como também era deixado aí uma refeição, vinho, para alimentá-los. Antes da Reforma Protestante, era costume aí dos cristãos pobres oferecerem orações pelos mortos e seus vizinhos ricos, em troca de dinheiro ou comida, né? Sobretudo lá na Grã-Bretanha e na Irlanda. O hábito ainda pode ser visto nesses dois países. Terão cores, 3 cores salientam as vestes usadas pelos padres. Você foi na missa hoje? Você viu que eles tinham 3 cores na batina? Na celebração das missas de hoje, eles usaram o preto, que significa o luto, o violeta, que é a penitência, e o branco, que é a esperança da ressurreição. Essas são as 3 cores que eles usam nesse dia. 2 atividades são consideradas indulgências plenárias, feitas em nome das almas que sofrem no purgatório. A indulgência plenária é capaz de remover a punição temporal e merecer aí o perdão dos pecados. Que legal, né? Eu vou tirar minha imagem da frente aí para você ver aqui a moça, ó. Olha a pintura que ela fez no rosto, né? Isso se refere às homenagens para o dia de hoje. Eu sei que cada um tem as suas crenças e o modo de homenagear seus entes queridos. Na América do Sul são postas flores nas sepulturas, velas são acesas, os cidadãos da Índia, não vou dizer os indígenas, né? Não pode dizer, né? Os cidadãos da Índia acendem incensos. Cada povo, então, tem uma maneira diferente de homenagear os seus mortos. Mas como o México, que essa moça aí provavelmente é do México, eu desconheço. Esta é uma das datas mais festejadas lá. Inúmeras as produções cinematográficas falando sobre esse assunto são feitas lá no México. E para lembrá-los e recebê-los no retorno ao mundo terreno e para compartilhar com os vivos, são montados altares cheios de cores, sabores, cheiros. Nas próprias casas são feitos esses altares. Ou também nos cemitérios, né? Eles passam às vezes à noite nos cemitérios, é bem legal lá no México. Flores de calêndula, caveiras de açúcar e chocolate, pão dos mortos, água, velas, frutas, vinhos, uma grande variedade de comidas e bebidas favoritas de seus ancestrais são oferecidas aos vivos e aos mortos lá no México. Uma celebração muito bonita. Bom, esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, feriado, Dia dos Finados. Voltamos amanhã, pessoal. Grande abraço e até lá!